Olá a todos que estão junto comigo nesse momento. Mais uma vez os nossos encontros semanais para aprendermos com o Evangelho de Jesus, para aprendermos com a espiritualidade amiga que não nos deixa caminhar sozinhos nunca. Convido-os a fechar os olhos por um minutinho, elevar os pensamentos até o nosso Pai Maior e vamos rogar a Ele sabedoria. Sabedoria para que possamos fazer as melhores escolhas em nossa vida, para que possamos buscar o equilíbrio, para que possamos aproveitar todas as oportunidades que nos são ofertadas. Pedimos permissão ao nosso mestre amigo Jesus, a espiritualidade que nos ampara, que nos assiste, para iniciarmos as reflexões dessa noite. Que assim seja. Dando continuidade ao estudo do nosso livro, que tem como título Urgência, foi psicografado pelo nosso querido irmão Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Hoje nós vamos refletir sobre a mensagem que tem como título Harpa Viva. E para a gente poder compreender, porque Emmanuel ele fez uma analogia entre um instrumento de cordas, que é a harpa, e o nosso corpo humano. Então vamos lá. A harpa é um dos mais antigos instrumentos de corda. Data-se 3.000 anos antes de Cristo, no Oriente Médio e no Egito. A origem da harpa é provavelmente relacionada ao tanger da corda do arco do caçador. As harpas antigas elas eram pequenas, e com o tempo elas foram se transformando e tornando-se maiores, adquirindo mais cordas, mais pedais, que aumentam a extensão da nota. A harpa moderna ela é um instrumento que contém 47 cordas, sendo 11 delas de metal e as outras de um outro material. A harpa, ela faz parte dos instrumentos que compõem a orquestra, uma orquestra sinfônica. Ela tem um som belíssimo, ela transmite harmonia em todas essas cordas e a gente vai ver o que Emmanuel falou para nós, Fazendo analogia com o nosso corpo humano, Emmanuel diz que o nosso corpo humano é uma harpa viva. E o nosso corpo humano, ele é uma máquina que funciona graças aos vários órgãos e sistemas que compõem e que desempenham, todo esse trabalho, esse funcionamento de ordem assim, de maneira coordenada. E ele tem diversas funções. Ele é uma máquina, o nosso corpo, que ele é perfeita. Ela é perfeita. Ela funciona graças ao trabalho realizado por uma série de órgãos que existem. A gente sabe que o nosso corpo ele é dividido em sistemas. Existem vários órgãos que compõem cada sistema. E tem o sistema cardiovascular, o sistema digestório, o sistema endócrino, tem o sistema esquelético, excretor, muscular, sistema nervoso, reprodutor, respiratório. Imagina que máquina poderosa e perfeita que é o nosso corpo humano. E ainda tem um sistema que quando estava pesquisando, para mim foi uma curiosidade, que eu não estudei isso quando estudávamos o corpo humano, que é o tegumentar, que ele é constituído de pele
pela pele e seus anexos, que é unha, né? Pelos e unhas e glândulas. E eles atuam, né? Esse sistema, ele atua como uma barreira, evitando a entrada de micro-organismos e a perda excessiva da água. Como a gente pode ver, o nosso corpo é a máquina mais perfeita que existe no mundo, no planeta. E nós nos damos conta. Às vezes a gente despreza, né, esse nosso corpo. Nós deveríamos olhar mais para ele e agradecer, ter gratidão a Deus por ter esse corpo, porque nós sabemos que a doutrina espírita explica para nós que o corpo, ele é a ferramenta que o espírito tem aqui na Terra, na matéria, para evoluir, progredir. Camille Flammarion, ele diz que o nosso corpo não é mais que uma corrente de moléculas regido, organizado pela força imaterial que nos anima. Nós sabemos que quem anima o corpo é o nosso espírito. Nós já ouvimos nas aulas, em algumas palestras, que, de acordo com a doutrina, o homem encarnado, ele é um complexo formado por espírito, perispírito e corpo físico, corpo material. Agora eu vou fazer a leitura da mensagem que Emmanuel trouxe para nós, para que nós pudéssemos refletir sobre a grandiosidade que é o nosso corpo físico. Não menospreze teu corpo a pretexto de santificação da própria alma. Nós sabemos, e no Evangelho vem, no capítulo 17, tem um item que fala cuidar do corpo e do espírito. Então, nós não devemos jamais menosprezar esse corpo pensando que se autoflagelando, fazendo coisas que vão prejudicar o nosso sistema orgânico, vai nos auxiliar a evoluir espiritualmente. A gente sabe que não é isso. Nós necessitamos do alimento para o nosso corpo físico e do alimento para o nosso espírito. Nós sabemos que quando a gente reencarna, a gente recebe, né, esse corpo com um determinado tempo de vida. O fluido vital que a gente recebe é para estar aqui desempenhando as nossas tarefas, mas há necessidade de nós nos alimentarmos para gerar essa energia, né, física, orgânica. Ela precisa do alimento. E o nosso corpo, ele sente as impressões que são geradas pelo espírito e o corpo também passa para o espírito as suas impressões. Então vamos lá. Emmanuel, ele diz o seguinte: não recebemos na terra a harpa divina cujas cordas é possível entoar-se o cântico de trabalho que a vida nos reclama para o conceito universal da harmonia. Então, no corpo físico, nós recebemos a oportunidade do trabalho, do reajuste, da reparação, de ser fraterno, de poder servir, de poder amar. É através desse corpo físico que nós transmitimos as sensações para o nosso espírito e dela recebemos também. O nosso espírito transmite para nós as sensações para o corpo físico. É por ele que exercitamos a fraternidade, que te conduzirá ao amor e te iniciais nas ciências, que arrojará mais tarde ao esplendor da sabedoria.
É através do nosso corpo que a gente exercita as virtudes, os valores morais, a caridade, a fé, que nós bem sabemos que o amor cobre a multidão de pecados. Então é através do trabalho, da vontade, da disciplina, e para isso nós precisamos ter o corpo físico. E com o tempo, com o exercício, com esse trabalho, com o nosso desempenho aqui enquanto espíritos encarnados, a gente vai se transformando em luz. Vamos modificando sentimentos que muitas vezes não são felizes por sentimentos bons, através do exercício. Muitos chamam o corpo físico de prisão, mas ele não é prisão, de forma alguma para o espírito. Alguns espíritos dizem que quando deixam esse corpo, essa matéria densa, pesada, porque o nosso corpo espiritual ele é imaterial, ele é feito de uma matéria mais sutil, mas é imagem e semelhança e vai carregar todo o acervo conquistado por nós enquanto encarnados, enquanto utilizando o nosso corpo físico. Dando continuidade, nós, porém, chamemo-lo santuário, em que guardamos, em que acumulamos dons encantadores. Ele é como se fosse um vaso de luz, em que nós habitamos e buscamos a ascensão para a luz maior. Olha que oportunidade bendita! Muitos espíritos, nós ouvimos, se encontram em filas aguardando a oportunidade de receber um corpo físico e aqui estar nesse campo de trabalho, nesse hospital escola, né? Como nós falamos, escola porque propicia aprendizado ao espírito imortal. E hospital porque todos nós somos doentes ainda da alma. Nós buscamos o equilíbrio. Quem não quer ser um espírito equilibrado? Passar pelas tribulações da vida, pelas provas, pelos aprendizados, pelas experiências e não se desequilibrar. E para isso temos que exercitar a fé também. Então não tem como cuidar só do corpo e cuidar só do espírito. Nós necessitamos cuidar do corpo e do espírito. Alimentar o corpo com o pão material e alimentar o espírito com bons pensamentos, com bons sentimentos, com boas leituras, com tempo para meditar. E assim a gente vai, já ouvimos dizer, né, que corpo são, mente sã, corpo são. Então, se a nossa mente está equilibrada, trazendo bons pensamentos, sendo otimistas, pensamentos otimistas, nós vamos refletir em saúde para o nosso corpo físico. Emmanuel diz: harpa viva, em que se reflete a infinita inteligência. Nela, usamos os sentimentos e os pensamentos, através da palavra, da ação, no testemunho de amor aos semelhantes. Será que nós estamos mesmo fazendo uso? Ela é uma harpa viva, como Emmanuel fez essa comparação com aquele instrumento maravilhoso com diferentes cordas, né? E que ele produz harmonia das notas, encanta as pessoas. Será que a gente está usando a nossa harpa viva, o nosso corpo, com bons pensamentos, usando as nossas palavras para auxiliar o nosso semelhante, para agregar as pessoas, para levar instruções, para levar informações, para demonstrar carinho, afeto,
Será? Vamos pensar, vamos refletir. Emmanuel trouxe para nós, dizendo que o nosso corpo físico, esta harpa viva, ela é a oportunidade bendita que nós recebemos do nosso Pai. É o primeiro presente que a gente recebe, porque é através dele que evoluímos. Através dele que vamos conquistar a perfeição. O corpo físico é campo mais elevado de trabalho que a evolução nos oferece na Terra em nome do Criador. Então estamos aqui. Nós sabemos que a fé sem obra, ela é morta. E se reconhece a árvore pelos bons frutos. Essa frase vale sempre a gente reforçar. A plantação é livre, mas a colheita é obrigatória. Então vamos procurar fazer boas plantações, para que possamos colher depois, no futuro, porque trabalhamos no presente para o futuro. Porque quando perdemos o corpo físico, como disse Jesus em Eclesiástica, o corpo para nada mais serve, mas o espírito vivifica e volta a Deus que o criou. O espírito. Mas para esse espírito conquistar a sua luz, a sua evolução, ele necessita do corpo físico para passar pelas provas e pelas experiências até que ele adquira essa luz, essa iluminação natural. Saibamos respeitá-lo e honrá-lo com aquilo que possuamos de melhor. Muitas vezes a gente desrespeita o nosso corpo, comendo demais, comendo de menos, fazendo dietas absurdas, passando por cirurgias, por procedimentos que colocam em risco a nossa vida, né? Mas temos a liberdade de escolher. Mas Emmanuel, ele vem dizer que saibamos respeitá-los com aquilo que a gente possui de melhor. Cuidar do nosso corpo com amor, agradecer pela forma que nós recebemos, pelos membros que temos para poder trabalhar, para poder ser útil, pela nossa inteligência, pelo nosso cérebro, né? Olha, a gente tem que agradecer o tempo inteiro por esse presente bendito que nós estamos ocupando nesta encarnação, que nós mesmos produzimos como nosso trabalho. Aí ele fala que o lavrador, né, ele leal à sementeira, ele acaricia, ele protege a enxada, porque é a enxada que lhe propiciará a fortuna do pão. E é isso que a gente tem que fazer, passar a mão no nosso corpo, sabe, agradecer por tudo, iluminar as nossas mãos, os nossos olhos, o nosso coração que carrega os nossos sentimentos, que vem impregnado, né, dos pensamentos que são emitidos pelo nosso espírito, que nós sabemos que tudo é pensamento. E ninguém pode aprimorar a alma desestimando o veículo em que somos. Esse veículo, ele propicia a nós, sabe, cultivar com paciência, com carinho, os germes da sublimação. Muitas vezes a gente vem com um ponto meio desequilibrado de outras encarnações que está sendo refletido nesse corpo, porque tudo que nós plantamos um dia colheremos. Então vamos ter paciência, vamos fazendo a faxina, a limpeza, vamos modificando aquilo que a gente carrega, que não condiz com o que o nosso Mestre Jesus nos ensinou. Vamos perdoar, vamos amar, vamos ter olhos bons, vamos ser mansos, pacíficos, que isso tudo vai refletir em saúde.
física, orgânica. Vamos tomar bastante água, que faz bem para o nosso corpo físico. Ama o teu corpo. Emmanuel diz, ama o teu corpo ainda hoje, para que amanhã possa teu espírito alegrar-se com o serviço perfeito. Olha só, se nós temos essa ferramenta agora é o momento. É o momento de colocar em prática tudo, porque nós estamos aqui na matéria. E depois, quando não tivermos mais, esse corpo formado por essa matéria, que alguns chamam de prisão, mas que não é prisão, mas quando tivermos liberdade e deixarmos essa matéria aqui mais densa, podendo ter os nossos sentidos mais libertos, mais livres, vamos nos alegrar por ter feito um bom uso dele enquanto estamos aqui na Terra. Muitos buscam a perfeição desse corpo, mas sofrem porque querem a perfeição. Querem ter um corpo bonito, um corpo perfeito. E assim como as harpas, que Emmanuel fez essa analogia, as harpas elas foram se transformando ao longo do tempo. Assim é o nosso corpo material. Ele vai se tornando cada vez mais sutil à medida em que nós vamos nos depurando, em que vamos nos transformando em espíritos melhores. Vamos transformando o nosso corpo físico também, porque é o nosso espírito que determina o nosso corpo físico. Olha só a nossa responsabilidade enquanto aqui ocupando esse carro maravilhoso, essa casa do Espírito, É um templo sagrado, é um templo bendito, é um presente de Deus para nós. Sem o tronco escuro e por vezes disforme, que se agarra ao chão lodoso pelas raízes, a flor e o perfume, o fruto e a alegria estariam relegados a simples sonhos na angústia da natureza morta. Olha só, então muitas vezes a gente reclama, tem um corpinho, não era o corpo do jeito que eu queria, mas é esse que eu recebi nesta encarnação. Então vamos ser gratos, vamos agradecer e vamos cuidar dele, porque se não fosse ele, como Emmanuel nos disse, esse corpo muitas vezes, esse tronco escuro e disforme, não daria a oportunidade de gerar flores perfumadas ou frutos com alegria, nas estações. Estamos na primavera e nós ficamos muito felizes quando a gente vê uma árvore florida. Mas se observarmos, muitas vezes as raízes estão lá, todas disformes, mas elas estão fincadas no chão. Isso ocorre também com alguns corpos que estão na terra. Muitas vezes ele vem um pouquinho diferente, um pouquinho disforme, mas é aquilo que você necessita para florir, para ser feliz, para alegrar o seu espírito e para transformar sentimentos e marcas que muitas vezes foram deixados por escolhas passadas em luz, em iluminação. Então vamos lá, é muito importante ser grato por esse corpo bendito recebido. E como Emmanuel disse, bênção de Deus, essa harpa viva. O corpo deve ser cuidado como um instrumento indispensável à nossa ferramenta na permanência na Terra. Porque a gente vem para estar aqui, permanecer por um determinado tempo. E cabe a cada um de nós
fazer bom uso desses fluidos, dessa energia, desse tempo, para fazer o máximo possível. Muitas vezes, se não cuidamos da nossa saúde, nós sabemos que o nosso corpo físico ele necessita de cuidados médicos. Se nós não fazemos a prevenção, como vamos diagnosticar possíveis distúrbios que possam surgir? Então, cuidar do corpo é de responsabilidade de cada um de nós. E se nós sairmos antes do tempo, por descuido, por desleixo, por não ter dado a atenção necessária ao nosso corpo, por ter ingerido substâncias que poderiam desgastar os nossos órgãos, prejudicar, por querer a perfeição, tomando muitas vezes, ingerindo substâncias para ter o corpo perfeito e que podem prejudicar os outros órgãos vitais, comprometendo o nosso corpo físico e comprometendo a nossa permanência aqui. Tudo iremos responder depois. Sabemos que tudo que nós fizermos aqui enquanto encarnado fará parte do nosso acervo espiritual. Levaremos gravado em nossa consciência. E como disse o irmão na quarta-feira, ele falou assim que não é a perfeição, são os traumas psíquicos que a gente carrega no nosso espírito, no nosso corpo, através do corpo. E esses traumas, eles geram distúrbios. Então precisamos cuidar do todo. Existem agora medicinas integrativas que cuidam do corpo como um todo, não só da causa, da consequência de um determinado desequilíbrio. Mas eles conseguem fazer uso de substâncias fitoterápicas que vêm das plantas para auxiliar no equilíbrio, junto com os remédios alopatas, que muitas vezes, os medicamentos da farmácia, que são necessários e são prescritos por determinados médicos. Mas busquemos as terapias alternativas. Nós sabemos que quando nós adentramos a uma casa espírita, nós estamos recebendo fluido, nós estamos trocando essa energia que muitas vezes está densa por conta dos nossos pensamentos, sentimentos, por conta das nossas práticas, dos nossos hábitos. Então vamos estar atentos. O nosso corpo, ele dá pistas. Quando algum órgão apresenta determinada deficiência, ele já vai sinalizando para cada um de nós. Então vamos olhar para o nosso corpo, que é essa bênção de Deus, que foi concedida ao espírito para que ele possa evoluir. E quanto mais tempo nós ficarmos aqui para aprender, para evoluir, ultrapassando os obstáculos, fortalecendo o nosso espírito, adquirindo as nossas virtudes, melhor será para nós. Porque ouvimos sempre os irmãos dizendo, pelo arrependimento, de não ter cuidado, de não ter feito, o que deixaram para trás. E nós já estamos sendo alertados. Então façamos bom uso dessa ferramenta, sempre buscando o bem, sempre buscando servir, sempre buscando amar através das nossas mãos, dos nossos pensamentos, das nossas palavras. E para encerrar, de nada adianta a gente se preocupar apenas com a nossa aparência exterior, como foi dito, descuidando da nossa conduta moral, que é o mais importante. Nós estamos aqui para evoluir moralmente. E o nosso corpo, ele nos foi dado para estarmos sempre à disposição do bem, à disposição do nosso semelhante.
à disposição daqueles que compartilham conosco a nossa vivência. É tão bom, né, poder servir. É tão bom ter um corpo amado, respeitado, porque depois vamos ser gratos e vamos nos alegrar por ter ficado até o final. Não ser considerado um suicida inconsciente, como muitos deixam a Terra. Então, cuidemos do nosso corpo. Cuidemos dessa ferramenta abençoada e busquemos mantê-lo limpo, esse vaso limpo, para que as energias possam fluir, para que o magnetismo seja bom, para que possamos ser doadores desse magnetismo onde estivermos, seja qual for o lugar. E as pessoas vão sentir prazer, vão sentir alegria de estar ao nosso lado. Agradecemos a Deus, agradecemos a Jesus pela oportunidade de estarmos juntos e vamos seguir confiantes, sem nos esquecer que somos espíritos que, ocupando um corpo físico que permite a nossa iluminação. Que bênçãos de luzes possa envolver todos os corpos físicos que se encontram nesse momento junto de nós, equilibrando todos os centros de forças, para que nós possamos captar como essa imagem, essa energia que está para todos através da nossa fé, da nossa prece, do nosso trabalho e da nossa gratidão por estarmos vivos. Tenhamos todos uma semana abençoada, cheia de muitas oportunidades e até a próxima. Sintam-se abraçados. Graças a Deus.